Existe um momento na história humana que é tão profundo que dividiu o próprio tempo em dois. Nós vivemos em um mundo que, independentemente da crença, se orienta por esse evento central. Quando olhamos para o calendário, reconhecemos o ponto de inflexão ocorrido em uma província do Império Romano há 2 milênios. A vida e a morte de Jesus Cristo não são apenas capítulos em um livro religioso. Representam a maior fronteira cronológica da nossa espécie, o antes e o depois de Cristo. Este evento continua sendo o tema mais debatido e transformador de toda a experiência humana. Por que a execução de um carpinteiro da Galileia ressoa com tanta força, influenciando leis, artes e a própria moralidade global? É um mistério que exige uma exploração cuidadosa. Aqui encontramos o maior paradoxo da história. Como pode um homem que pregava o amor incondicional, que falava sobre o perdão e que operava milagres que devolviam a esperança, terminar seus dias pendurado em um madeiro infame? A crucificação era a forma mais vil de execução, reservada pelo Império Romano apenas aos piores criminosos, rebeldes e aqueles que o sistema desejava apagar da memória coletiva por meio da humilhação pública. Existe uma dissonância insuportável entre a mensagem de luz de Jesus e a escuridão absoluta da sua morte. Esse contraste não é acidental, é a chave fundamental para entendermos o que chamamos de o sacrifício. Para compreender a profundidade desse sacrifício, precisamos primeiro analisar a anatomia da crise humana. No centro dessa narrativa está o conceito de uma separação abismal. De um lado, temos o Criador, uma entidade definida pela justiça absoluta e uma perfeição que não pode coexistir com a maldade. Do outro lado, a humanidade marcada por sua finitude e imperfeição intrínseca. Esse dilema não é apenas espiritual, mas uma questão existencial profunda. Como o ser finito poderia se reconectar com o infinito? Como a falha humana coexistiria com a santidade divina sem ser destruída? A narrativa bíblica descreve essa lacuna como uma barreira física e espiritual intransponível, um abismo criado pelas escolhas que nos afastaram da nossa origem. A justiça exigia uma reparação que a humanidade era incapaz de oferecer. Enquanto o sol se escondia sobre as colinas de Jerusalém, naquele dia fatídico, uma escuridão sobrenatural cobriu toda a terra da Judéia. Os relatos narram que, por 3 horas, o céu se tornou negro em pleno meio-dia, como se a própria natureza estivesse de luto. Essa não era uma escuridão comum, era um símbolo visual do peso espiritual do que estava ocorrendo no Monte Calvário. A atmosfera estava carregada com o cheiro de poeira e o som do vento soprando entre as rochas do lugar da caveira. Ali, o servo sofredor, anunciado pelo profeta Isaías séculos antes, enfrentava o seu destino. O céu escurecido representava o universo, silenciando diante do momento solene em que o divino e o humano se chocariam em dor. A palavra sacrifício carrega em sua origem latina o significado de tornar algo sagrado. Nas civilizações antigas, o ato de oferecer algo valioso era a linguagem universal da redenção e da busca por paz. Era o reconhecimento de que algo precioso precisava ser entregue para que a harmonia fosse restaurada no mundo. No contexto da Judéia do século I, o sistema de sacrifícios de cordeiros era uma lembrança diária de que o perdão tinha um custo alto. No entanto, o que aconteceu em Jerusalém foi uma subversão completa desse sistema. Não era mais o ser humano oferecendo algo a Deus para aplacar sua ira, mas o Criador oferecendo a si mesmo em favor do homem. Mesmo para quem observa esses fatos sob uma lente secular, o conceito de sacrifício próprio por um bem maior é a base de nossa ética contemporânea. Nós honramos heróis que dão a vida por outros porque entendemos que esse é o ápice da nobreza. Jesus Cristo elevou esse conceito a um nível cósmico. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Ao explorarmos essa história, somos convidados a entender a psicologia por trás daquele que escolheu voluntariamente a cruz. O que motiva um indivíduo a aceitar o sofrimento supremo para salvar quem o rejeitou? Esta é a jornada que estamos desvendando, mergulhando no evento que mudou para sempre o destino humano.
Para entender o que aconteceu no Calvário, é necessário retroceder nos séculos e observar o sistema de sombras. No antigo contexto bíblico, o ritual de sacrifício não era apenas uma prática religiosa, mas uma linguagem visual. O uso de cordeiros impecáveis, cujo sangue era derramado para a expiação dos erros do povo, servia como lembrete constante da gravidade da separação entre o homem e o divino. Cada animal sacrificado no altar do templo representava um substituto temporário, uma ponte frágil sobre um abismo de imperfeição. A ideia era clara. A quebra da harmonia com o Criador exigia um resgate de valor equivalente. Era uma preparação psicológica para a humanidade, moldando a compreensão de que a redenção custaria algo precioso. Séculos antes de qualquer prego ser forjado para uma cruz romana, o profeta Isaías descreveu o servo sofredor com precisão. Isaías falou de alguém desprezado e rejeitado, um homem de dores que levaria sobre si as nossas enfermidades. O texto afirma que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O fato de essas palavras terem sido registradas 700 anos antes do nascimento de Jesus é uma das maiores anomalias históricas da literatura. Não se tratava de um herói militar, mas de alguém que, como um cordeiro mudo diante de seus tosquiadores, não abriria a boca enquanto era levado ao matadouro. O momento da transição definitiva ocorreu nas margens do Rio Jordão, quando João Batista apontou para Jesus Cristo e declarou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Com essas palavras, ele encerrou a Era das Sombras e introduziu a realidade. Aquele não era apenas mais um mestre, era a personificação do sacrifício que o antigo sistema apenas sinalizava. A transição do sacrifício animal para o sacrifício humano e divino, que seria eterno, estava agora em movimento. O Criador estava intervindo diretamente na história, não enviando um representante, mas tornando-se o próprio substituto. No entanto, o caminho para essa redenção passava pela brutalidade do Império Romano. A crucificação não era meramente uma forma de morte. Era uma ferramenta de engenharia política desenhada para a aniquilação completa da dignidade. Para os romanos, a cruz era o suplício extremo, destinado a escravos e rebeldes. O objetivo era prolongar a agonia ao máximo, expondo a vítima à vergonha pública e ao pleno sufocamento lento. Cada detalhe, desde o açoite que dilacerava a carne até os pregos que atravessavam os nervos, visava desumanizar o condenado. Jesus foi submetido a essa máquina de terror, onde a dor física era o pano de fundo para uma humilhação que buscava apagar sua luz. Mas a batalha real começou antes no jardim do Getsêmani. Ali a humanidade de Jesus Cristo foi revelada de forma crua. Diante do cálice que ele teria que beber, um símbolo do peso moral e espiritual de toda a maldade humana, ele experimentou uma angústia tão intensa que seu suor se transformou em gotas de sangue. Este fenômeno, a hematidrose, ocorre sob níveis extremos de estresse. Ele não era um autômato cumprindo um roteiro, mas um ser humano em agonia fazendo uma escolha consciente. "Não seja feita a minha vontade, mas a tua", disse ele, aceitando voluntariamente o fardo que esmagaria qualquer outro homem. Esse ato de vontade nos leva ao núcleo jurídico do sacrifício, a substituição penal. Imagine um tribunal onde a humanidade está no banco dos réus, incapaz de pagar a dívida gerada por suas falhas contra a justiça absoluta. Nesse cenário, Jesus Cristo ocupa o lugar dos culpados. Ele não apenas paga a dívida, ele absorve a sentença total. Ele, que não contraiu nenhuma dívida, assume a nota promissória da espécie humana. É o conceito de um inocente pagando o preço para que os devedores saiam livres. Essa substituição transforma a tragédia em esperança, pois o peso que deveria recair sobre nós foi transferido para os ombros de quem aceitou ser o nosso representante legítimo. Através desta troca sem precedentes, a condenação é substituída pela graça divina integral e imerecida, oferecendo um novo começo. No exato instante em que o último suspiro deixou os pulmões de Jesus Cristo, um fenômeno físico e espiritual sem precedentes
abalou as estruturas de Jerusalém. No interior do templo, o imenso véu que separava o Santo dos Santos do restante do mundo foi subitamente rasgado de alto a baixo. Não foi um desgaste provocado pelo tempo, foi uma intervenção direta do Criador que alterou a geografia espiritual da humanidade para sempre. Esse véu representava a barreira intransponível que existia entre a imperfeição humana e a santidade absoluta da divindade. Ao ser rompido, ele sinalizou que o tempo da exclusão e da distância havia finalmente terminado. O sistema de sacrifícios repetitivos foi superado pela perfeição do Calvário. A barreira de separação foi destruída pelo corpo entregue em favor dos homens, abrindo um caminho de total e absoluta reconciliação eterna. Pouco antes do fim, Jesus pronunciou uma palavra que ecoaria pelos séculos: Tetelestai. Traduzida como está consumado, essa expressão tinha um significado jurídico e comercial muito claro no cotidiano da época. No comércio antigo da Judéia, quando uma transação era totalmente quitada, o recibo da dívida era carimbado com o termo tetelestai. Significava, de forma literal, que a nota promissória fora paga até o último centavo. Aquele brado não foi um lamento de fraqueza, mas um grito de triunfo. Ao declarar isso na cruz, Jesus anunciava o encerramento de uma transação espiritual cósmica. A dívida acumulada pelas falhas humanas fora liquidada. No Tribunal da Justiça Eterna, o processo foi arquivado, pois o próprio Jesus assumiu o valor da fiança, entregando sua vida como o pagamento definitivo por cada um de nós. Entretanto, o sacrifício de Jesus Cristo só atinge sua totalidade lógica através da vitória sobre a morte. Se a narrativa terminasse no sepulcro selado pelo Império Romano, ele seria apenas mais um mártir trágico na história. Mas o terceiro dia mudou o curso da humanidade de maneira irreversível. A ressurreição foi a validação necessária de que o sacrifício fora plenamente aceito pelo Criador. Não foi apenas um corpo voltando a respirar, mas a eternidade invadindo o tempo. Foi a demonstração de que a vida é mais potente que a destruição e de que a morte perdera seu poder absoluto. Sem a ressurreição, a cruz seria apenas um símbolo de derrota brutal. Com ela, transformou-se no maior emblema de vitória e esperança que o mundo já conheceu. O impacto desse evento na vida contemporânea é vasto, influenciando nossa ética, justiça e visão de mundo. A noção de direitos universais e o conceito de perdão têm suas raízes mais profundas no solo do Calvário. Não se trata de religiosidade, mas de uma transformação ética profunda na sociedade. Antes desse sacrifício, o mundo era regido pela lei do mais forte. O ato de Jesus Cristo introduziu uma nova lógica, a de que a verdadeira grandeza reside na doação. Esse evento moldou a dignidade individual, pois se o Criador considerou que cada ser humano valia o sacrifício de seu filho, então cada vida possui um valor intrínseco. Essa mensagem continua a resgatar indivíduos de abismos de culpa, oferecendo a oportunidade de um recomeço fundamentado na graça imerecida. Ao concluirmos, somos convidados a uma reflexão intelectual sobre o significado de nossa existência. Qual é o valor real da sua vida? Frequentemente medimos nosso valor pelo que produzimos, pelo que possuímos ou pela aceitação social. No entanto, o sacrifício de Jesus propõe uma métrica diferente. Seu valor é determinado pelo preço altíssimo que foi pago para resgatá-lo. Se o custo da sua paz foi a vida do Cordeiro de Deus, então você é infinitamente precioso para o universo. O Calvário é o espelho que reflete a importância extraordinária que cada alma possui perante o Criador. A cruz permanece como a prova histórica e espiritual de que ninguém está longe demais para ser alcançado, restaurado ou amado pela divindade. Agora, a pergunta final permanece para você. O que você fará com essa informação poderosa? O sacrifício de Jesus exige uma resposta que vai além do intelecto. Como entender esse imenso valor altera a maneira como você trata a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Refletir sobre esse amor sacrificial é o primeiro passo para encontrar um propósito real que transcende o cotidiano. Se esta mensagem trouxe uma nova luz sobre sua jornada, compartilhe seus pensamentos
nos comentários abaixo. Sua reflexão pode ajudar outros a encontrarem a esperança que tanto buscam. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos profundos. O sacrifício está completo. Agora, a escolha de viver sob essa nova liberdade pertence inteiramente a você.